Graças a Deus, irmãos, como é bom exaltar a Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa dele, como falamos pela manhã. Nós adoramos e tudo que nós fazemos é para ele. E o nosso desejo é que nesse momento, a exposição da palavra também conduza ou leve o coração dos filhos dele para ele. O meu desejo é que aquilo que o Senhor propôs para esta noite, para glorificar o nome dele na sua vida, aconteça. Então que os homens diminuam, que o pregador diminua e que Cristo seja percebido na exposição de sua palavra. Amém, irmãos? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 22. E vamos até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 12, 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Meus irmãos, essas mensagens que nós temos observado nesses últimos domingos, elas não são profundas no quesito teológico. Elas não são profundas no quesito informação teológica, mas elas são muito práticas. Elas são simples, e elas são tão simples que qualquer crente, consegue entender em um momento devocional. E é interessante como muitos de nós ficamos desejosos de ter e obter mais conhecimento da palavra de Deus, mais conhecimento doutrinário, mais conhecimento teológico. Isso é importante, isso tem o seu valor, isso é necessário para que nós conheçamos ao Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso desafio não é buscarmos conhecer coisas novas, mas colocarmos em prática aquilo que nós já conhecemos, como, por exemplo, não ficar ansiosos por qualquer coisa. Isso é muito simples, mas parece que quando observamos na prática, parece que temos diante de nós um abismo. Conseguimos entender o texto na primeira leitura, mas quando vamos observar a prática, nós percebemos que no dia a dia, diante das inquietações da vida, nós somos tomados por pensamentos que removem a nossa paz, a nossa confiança no Senhor, desestabiliza a nossa estabilidade. E é interessante porque há uma estabilidade em nós. Se nós temos o Espírito Santo de Deus e temos a sua palavra, nós somos seres que fomos chamados por Deus para andarmos confiantes, firmes. Mas muitas vezes nos tornamos homens e mulheres de ânimo dobre. Nós ficamos como a onda do mar oscilando devido às inquietações da vida. Nós temos visto como Jesus se apropriou de um pedido inusitado daquele homem, da multidão. Se lembram?
no versículo 13, e aparentemente um homem que lançou um pedido de forma imprópria dentro do contexto. Eu digo aparentemente porque o Senhor sabia disso. E o Senhor se apropriou desse momento para ensinar duas verdades principais. A primeira verdade, que nós já vimos, é que Jesus está ensinando onde repousa a verdadeira segurança dos cidadãos do reino. É isso que ele está mostrando, diante do perigo da cobiça. A pergunta, o pedido daquele homem no versículo 13 tem a ver com a sua cobiça. Jesus se apropria disso e mostra onde deve estar o coração dos seus discípulos. A segunda verdade, Jesus está ensinando como os seus servos interpretam e lidam com as inquietações da vida. E nesse recorte, meus irmãos, que vai dos versículos 22 até o versículo 34, nós estamos no terceiro sermão, pensando no tema a sabedoria e a incredulidade diária. E temos visto que a ansiedade é uma coisa na vida de um incrédulo. Mas na vida de um filho de Deus, ela precisa ser interpretada e tratada de uma outra forma, de uma forma completamente diferente. Meus irmãos, essas mensagens que temos ouvido nos últimos domingos, nesse tema, a sabedoria e a incredulidade diária, não é uma mensagem para todos os homens. Essas mensagens não são mensagens para você enviar para todos os homens. Essas são mensagens para os discípulos de Cristo Jesus. No versículo 22, fica claro que Jesus, ele se volta e se dirige aos seus discípulos. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Por isso digo a vocês, vocês que me seguem, vocês que foram chamados para andar comigo. Os discípulos de Jesus, eles precisam entender claramente que eles são filhos de Deus. E Jesus, ele vai apresentar algo que eles já conheciam, mas deveriam colocar em prática diante das inquietações da vida. É entender que se eu tenho Deus como Pai, a minha reação diante das inquietações da vida, ela não pode ser de um modo natural dos homens naturais que não conhecem a Deus. A ansiedade vem porque isso é natural do coração humano, que se inquieta. Mas ela não pode permanecer num coração regenerado. Aquele que tem Deus como o seu Pai. 1 João 3,1, João escreveu: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Parece que João, ele reforça isso para os crentes, mais ou menos 90 depois de Cristo. Depois que toda a liderança da igreja, os apóstolos haviam morrido. João está sozinho. E a igreja ela está sendo assolada por falsas doutrinas, por falsos mestres. E João, ele escreve para a igreja e ele diz assim: vocês precisam entender que o Pai nos concedeu um grande amor. Ele nos chama de filhos. E de fato somos filhos. Por isso que o mundo não nos conhece. Porque não conhece a Deus como Pai. Sendo assim, irmãos, espera-se uma reação diferente dos filhos diante das inquietações da vida. E vimos até agora que tudo se resume em duas ordens de Jesus. A primeira ordem é: não andeis. Não andar tem a ver com não viver. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos andar como sábios, a ideia de andar é a ideia de vida, porque vida é movimento. A ausência de vida é a inanição. O crente se movimenta em Deus porque ele tem vida em Deus.
E o movimento do cristão é um movimento que lida com as inquietações, não da forma como o mundo lida. Então, meus irmãos, se a primeira ordem de Jesus é não andem ansiosos, a segunda é observem. Observem as evidências. E nesse contexto de observação, eu quero expor aos irmãos a nossa lição de hoje. Observem a impotência de nossa ansiedade para mudar as coisas. Que mensagem simples, pastor. A ordem está na observação. Observem a impotência de nossa ansiedade para mudar as coisas. Versículo 25 e 26, leia com calma, juntamente comigo. Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Meus irmãos, percebam que o ensino de Jesus visa remover de cada um de nós aquela falsa noção de soberania. Nós temos uma falsa noção de soberania. Só anda ansioso aquele que cria expectativas. Mas aquele que cria expectativas, ele cria expectativas a partir da sua forma de interpretar as coisas e de desejar as coisas. Mas quem é o único que tem capacidade de saber o que acontecerá amanhã, não somos nós, é o Senhor. Qual de vocês, é a pergunta de Jesus, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, imagina o máximo da preocupação. Uma pessoa diagnosticada com depressão, não aquela depressão causada por algumas questões físicas. Todos os médicos dizem que ela chegou àquele estado porque ela não conseguiu lidar com uma ansiedade inicial. E Jesus fala assim: qual de vocês que por mais ansioso, no grau máximo de ansiedade, qual de vocês que o mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura ou idade? Estatura ou idade, porque pode ser traduzido tanto por estatura como por idade. Então o contexto ele deve definir. A melhor tradução, querido, seria, e eu vou ler a NVT, que eu creio que foi a melhor tradução. Mas a melhor tradução seria assim: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um pequeno tempo à sua existência? A NVT escreveu: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena como acrescentar 1 hora à sua vida, de que adianta se preocupar com as maiores? Essa é a pergunta de Jesus. Agora entendam, meus irmãos, todas as perguntas que o Senhor faz aos seus filhos devem levar os filhos a uma reflexão. Mas não apenas a uma reflexão filosófica, que você fica vagando em seus pensamentos, mas a uma reflexão que já te conduz a uma conclusão óbvia. E a conclusão óbvia fortalece a fé. Jesus é o máximo. Amém, irmãos? Ele é impressionante. A pergunta dele é uma pergunta retórica. Os discípulos, quando ouviram isso, eles já deveriam, numa reflexão rápida, sabe aquela reflexão que acontece rapidamente na nossa mente? Questão de segundos.
eles deveriam refletir rapidamente e chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão? Somente Deus pode acrescentar anos de vida a alguém. Ou remover anos de vida de uma pessoa, igual Deus falou na parábola para aquele homem insensato. No versículo 20, louco, hoje mesmo pedirão a sua vida. Então a próxima pergunta de Jesus, queridos, não tem outra resposta, além da que ele disse no versículo 26 que nós lemos. Em outras palavras, de forma muito prática, porque esse sermão ele é muito prático. Observem, meus irmãos, o quanto a nossa ansiedade diária serve apenas para duas coisas. A sua ansiedade serve apenas para duas coisas. Primeiro, remover a sua paz. Segundo, remover a sua confiança no cuidado do Senhor. Só serve para isso. Porque a sua ansiedade não serve para mais nada. A sua ansiedade não é capaz de mudar em nada as circunstâncias. A sua ansiedade não muda nada. O que Jesus está falando, literalmente, é isso. Se Jesus estivesse pregando aqui para os seus discípulos, ele estaria falando exatamente isso. De que vale? Por mais preocupado que você esteja, você não consegue acrescentar um tempinho à sua vida. Então por que você fica preocupado, ansioso? Meus irmãos, por mais ansiosos que fiquemos, nós não podemos mudar os próximos acontecimentos. Nós não podemos mudar o que vai acontecer amanhã. Por um motivo principal, nós não temos o controle. Eu vou repetir isso para você porque eu repeti para mim. Você não tem o controle, servo de Jesus. Você não tem o controle do que vai acontecer daqui a 2 minutos. É importante sermos lembrados dessa verdade. Uma verdade tão simples. Uma verdade tão prática, mas como é difícil confiar nela. Porque a impressão que nos dá muitas vezes é que nós só conseguimos apenas descansar quando nós sentimos que o nosso dedo está segurando pelo menos um fiozinho da corda. Nós não temos o controle do tempo da nossa vida. Nós não temos o controle sobre os corações e os pensamentos das pessoas. Então por que você fica ansioso e preocupado com aquilo que a pessoa pode pensar de você? Nós não temos o controle sobre a qualidade da nossa vida. Nós somos responsáveis. Mas nós não temos o controle. Por exemplo, nós não temos o controle de um diagnóstico de uma enfermidade. Nós não temos o controle. A pessoa está aparentemente saudável até fazer o exame. Está na academia. Está todo mundo vendo ela. Ela tem um infarto. Nós não temos o controle. Nós não temos o controle das decisões das pessoas. Pais. Vocês são limitados. Vocês não têm o controle das futuras decisões dos seus filhos. Por isso que você precisa ter a consciência tranquila de que você fez o que você deveria fazer. E você apresentou para Deus e confiou em Deus. Mas enquanto você tentar colocar as suas cercas, você vai sofrer, porque vai passar pelo vão das suas mãos. Você não prende o que não se prende. Você não domina a mente, a consciência, os pensamentos. Nós não temos o controle. Por fim, nós não temos o controle de como nós estaremos amanhã, segunda-feira. Somente Deus tem.
Eu fui tentado agora a falar para você, olha para o seu irmão e diga, somente Deus tem o controle. Mas não precisa fazer isso, porque todos estão ouvindo. Até parece que o irmão dizendo vai dar mais peso, né? Meus irmãos, o Senhor quer que saibamos. Jesus, ele queria que os apóstolos soubessem. Jesus quer que nós saibamos que como filhos amados, nós nunca seremos abandonados por Ele. Meu Deus, nós precisamos confiar nessa verdade. Isaías escreveu a um povo incrédulo. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de vocês. Eles estavam correndo para os ídolos. Eles estavam colocando a confiança deles em Baal, em Astarote, no faraó, na Síria. Paulo escreveu, no fim da sua vida, todos me abandonaram. E eu quero mencionar algo para os irmãos. Tanto Isaías quanto Paulo está falando, eles estão falando de abandono por pessoas queridas. Se uma mãe abandonar o filho que amamenta, isso é inconcebível. Mas mesmo que isso aconteça, eu não abandono vocês. Ou seja, mesmo que pessoas queridas, próximas abandonem vocês, eu não. Paulo, quando diz todos me abandonaram, e ele começa a mencionar quem abandonou ele está falando de pessoas próximas. Tito foi para Dalmácia. O mesmo Tito que há pouco tempo Paulo tinha dito assim, eu me alegrei em minha alma quando eu vi Tito. Quando Tito abandonou Paulo, não é porque Tito abandonou o evangelho. Tito provavelmente temeu permanecer em Roma naquele período. E Paulo disse, todos me abandonaram, Timóteo, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Por isso Jesus reforça essa verdade em suas próximas palavras. A ordem de Jesus é sobre uma observação. E o que Jesus manda os discípulos observarem agora, queridos? Observem os lírios. Ah, pastor, que lição nós vamos tirar agora? Observem os lírios. É o que Jesus fala no versículo 27. Olhem na sua Bíblia. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meus irmãos, como eu disse, todas as vezes que o Senhor nos chama a observarmos algo, o objetivo final é que nós cheguemos a uma conclusão, e essa conclusão deve redirecionar a nossa confiança nele, todas as vezes. E Jesus está falando aqui sobre uma observação simples. Porque o objetivo é produzir e levar os discípulos a uma conclusão também simples. Meus irmãos, a vida cristã, ela é formada de simplicidade. O evangelho é simples, é profundo. Nós não precisamos de muitas coisas. Nós não precisamos ter muitos eventos na igreja para demonstrar que nós temos vida. Eventos em uma igreja não revelam que essa igreja está em movimento. Ser movido pelo Espírito é experimentar o agir do Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E o encontro de domingo é o reflexo de uma adoração semanal. A comparação aqui leva a uma conclusão
que deveria começar assim. Preste atenção. Os lírios não trabalham. Os lírios não tecem as suas roupas. Você já viu um lírio com uma agulha de crochê? Os lírios, eles não trabalham. Os lírios não tecem para comprarem roupas para eles. Mas nem o rei Salomão, o homem mais rico de sua época, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Agora pensem, vamos pensar de forma simples. Quem veste os lírios se eles não se vestem pela força do seu trabalho? Eu não sei se você gosta de plantas. Quem são os homens aqui que gostam de plantas? Levanta a mão. Pode baixar. Me perdoe, irmãs. Quando o homem gosta de planta e quando o homem gosta de cozinhar, fica melhor. Tanto a planta quanto a comida. Me perdoe, perdoado que estou, dou continuidade. Quando você olha um lírio é belo. Ah, pastor, eu amo copo de leite. Tá bom. Eu amo samambaia, não tem problema. A questão é o seguinte. Aquilo que você observa na natureza e você vê que belo, a pergunta que você tem que fazer ao observar a natureza que Deus sustenta é: como é que se mantém? Porque a preocupação dos discípulos é como que eu me mantenho? Vai ter alimento? Vai ter vestes? Como que eu vou me manter? Como que eu vou prover? Observe os lírios. Eles não trabalham. Eles não tecem. Quem veste os lírios se eles não possuem recursos vindos deles mesmos? Agora, como Jesus ele é muito detalhista, há algo aqui que talvez você não tenha percebido em uma leitura. E Jesus quer ensinar. Jesus diz assim, olha que interessante, no versículo 27. Versículo 28. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, preste atenção aqui. Jesus está dizendo assim, observe os lírios. Eles não trabalham para comprar roupa para eles, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como eles. Mas tem um detalhe. O lírio, o tempo de vida dele é curto. Depois que o lírio murcha, ele serve como combustível para o fogo. Agora, o que isso deveria produzir nos discípulos? O pensamento deveria ser o seguinte: bem, se os lírios, eles não trabalham, e Deus os veste, e eles morrem, o tempo de vida deles é curto, o que será de nós que somos seres eternos? Se Deus cuida do lírio num período de vida curto, Deus não cuidaria de vocês que vão passar a eternidade com Ele? Por isso que logo depois Jesus fala, homens de pequena fé. Porque, meus irmãos, a observação, ela é observação de algo evidente. E a conclusão é lógica. Agora, por que temos tantas dificuldades em descansar? Jesus vai terminar o versículo 28 dessa forma, homens de pequena fé. Se Deus veste a erva do campo dessa forma, de forma tão bela, que hoje está viva e amanhã lançada na fornalha, quanto mais vocês serão vestidos. Vocês serão vestidos, homens de pequena fé. Meus irmãos, essa insensatez que Jesus revela tem um nome na Bíblia. E nós já falamos em todos os sermões que nós temos observado. O nome dessa insensatez diante de evidências, de conclusões lógicas,
mas uma prática que não condiz com aquilo que observamos e aquilo que nós entendemos, isso se chama insensatez. E insensatez para um discípulo de Cristo é a mesma coisa que incredulidade. Por isso que Jesus fala, homens de pequena fé, ou seja, homens incrédulos, discípulos incrédulos. Mas olha que interessante, 3 vezes os discípulos ouviram isso de Jesus. 3 vezes. Certa vez Jesus estava no barco, vocês se lembram? E eles começaram a ser assolados pela tempestade. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E eles ficam tão temerosos que eles começam a acordar Jesus e quase que dizendo para Jesus, como que o senhor pode estar dormindo enquanto a gente está aqui perecendo? Eles dizem assim, o senhor não vê que estamos a perecer? Jesus se levanta e o texto diz, perguntou-lhes então Jesus, por que vocês estão temerosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, simples assim. Repreendeu os ventos e o mar, simples assim. E o texto diz, e grande bonança se fez. Mateus 8, 26. Mas teve um outro momento que Jesus apareceu aos discípulos na madrugada, andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. E aí Jesus gritou, não temam, meus filhos, sou eu. Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor andando pelas águas. Jesus disse, vem. Meus irmãos, às vezes a gente passa por situações que a gente não precisava. Deixa eu afirmar uma coisa para você. Quem precisa de sinais são descrentes. Crentes creem. Quando Pedro diz, se é o Senhor, faça com que eu ande. Ele precisava de um sinal. Jesus falou, vem. E ele vai. E de repente ele percebe que o vento está muito forte. E ele provavelmente olhou para a realidade dele. Ele está andando sobre as águas. E o texto diz que ele começou a afundar e começou a gritar, Senhor, salva-me. Jesus prontamente estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? O último momento, para mim, foi mais terrível. Eles haviam acabado de experimentar a segunda multiplicação dos pães. Eles entram no barco, tem apenas um pãozinho, tem 12 pessoas. Eles tinham alimentado uma multidão. Jesus fez multiplicar os pães e eles estão com um pãozinho no barco e eles estão preocupados. Só tem um pão, tem 12, e daí? Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês discutem entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Mateus 16, 8. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa expressão, homens de pequena fé, te define hoje? Homens de pequena fé te define hoje? O tamanho, isso é maravilhoso. O tamanho da nossa fé não define Deus. Não define Deus em sua fidelidade a nós. O tamanho da nossa fé só traz para nós sofrimento, se ela for uma fé repleta de dúvidas, no cuidado de Deus. Então, diante desses acontecimentos e ensinos de Jesus, nós podemos afirmar, queridos, que todas as vezes que nós somos tomados pelo medo das circunstâncias, e eu não sei quais são as suas, todas as vezes que nós duvidamos da provisão de Deus, nós questionamos o seu caráter
provedor. Ele é Jeová Jireh. Faz parte do caráter de Deus prover. Quando nós duvidamos da provisão do Senhor, nós questionamos o seu caráter provedor. Temos apenas um pão para 12. Todas as vezes que tiramos os olhos de Jesus e passamos a focar no vento forte que nos assola, nós estamos com um sério déficit de fé. E isso é incoerente. Deixa eu explicar rapidamente por que é incoerente. Não é incoerente para alguém que não conhece a Deus. Não é incoerente para alguém que não andou com Deus. Não é incoerente para alguém que não conheceu e conhece a Cristo. É incoerente para alguém que recebeu da parte de Deus a filiação. É incoerente para quem recebeu da parte de Deus o seu reino. Por isso que Jesus ele vai falar no versículo 32, não tenha medo, ó pequenino rebanho, sabe por quê? Porque aprove, foi do agrado do vosso Pai conceder a vocês o seu reino. Então é incoerente com a filiação que nós recebemos, é incoerente com o reino que nós recebemos, é incoerente com a eternidade com Cristo. Agora, eu não sei se vocês perceberam, meus irmãos, o contraste entre a brevidade de existência dos lírios com a eternidade dos filhos. Eu estava lendo um artigo essa semana em que um pastor escreveu mais ou menos o seguinte: nós estamos nos acostumando a contemplarmos as evidências da grandeza de Deus na criação apenas por meio da tela do celular. Então nós olhamos para as paisagens, aquelas paisagens maravilhosas, e nós passamos, curtimos, que lindo, apenas. Nós estamos tão agitados que nós não temos tempo para observar. Eu não sei se você tem oportunidade de acordar com o canto de pássaros. Ah, pastor, só pardal. É pássaro, não é? Pardal é pássaro. Se fosse morcego, não é pássaro. Mas, se você consegue ter a oportunidade de contemplar um pouquinho da criação de Deus, você já tem diante de você evidências para não estar ansioso naquele dia. Se você acordar amanhã e o sol estiver posto no seu lugar, é mais uma oportunidade, uma evidência que você tem para dar graças a Deus, porque as misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida. Se os pássaros estão voando, estão cantando, eles estão adorando o Criador. Está tudo no controle. Ah, pastor, mas você está vendo como que está um caos o mundo, está esquentando o planeta, não tem água, vai estar faltando isso, está faltando aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Até o momento em que Deus definir e decidir que todas as coisas permanecerão sendo sustentadas pela força do seu poder, não tem nada que vai impedir isso. Nada. Só que isso precisa produzir algo na minha vida e na sua vida. A observação das evidências precisa produzir algo na nossa vida. Se você vê todo o cuidado de Deus com a criação, aí você olha para você e você fica ansioso e preocupado. Se ele te deu um reino, se essas coisas que são passageiras são sustentadas pelo Criador, imagine você que é filho. E é um ser eterno. Resumindo, o chamado de Jesus à observação dos lírios é parecido com a observação dos corvos, com as suas diferenças, mas tem os seus detalhes. Primeiro, se Deus provê a bela vestimenta para os lírios dos campos, que possuem um tempo de vida breve,
Ele seguramente proverá para os seus filhos que foram destinados à glória eterna. Segunda verdade, se Deus embeleza as flores silvestres com roupagens tão formosas, Ele certamente vestirá os seus filhos com a vestimenta básica. É lógico. Não precisa ser muito inteligente. É óbvio. Agora, por que temos dificuldade de descansar em Deus? Na provisão de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração é tendencioso a andar pelo que vê e pelo que entende. Mas nós somos chamados para andarmos por fé e andarmos por aquilo que Deus diz em sua palavra. Por isso, queridos, que a ansiedade é a ausência da fé. É a ausência da fé que aquieta nossa alma nas mãos do nosso Salvador, Senhor e Pai. Eu termino no versículo 29, que diz assim: portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Sabe por quê? Porque toda ansiedade viola os limites da nossa fé. Eu estava pensando numa realidade que eu experimentei muitas vezes. E todos nós experimentamos, principalmente em períodos de frio, que é o nevoeiro. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro em alta velocidade e nos deparamos com uma neblina, nós temos a tendência natural de tirarmos o pé do acelerador, nós ligamos o modo atenção e ficamos vigilantes, porque nós não sabemos o que está à nossa frente. Nós nos preocupamos com o que está atrás de nós, ou com o que vem atrás de nós. Isso é natural. Agora, quando pensamos na nossa caminhada com Deus, nós nunca podemos tirar o pé do acelerador. Quando nós não enxergamos o que está à nossa frente, porque nós sabemos quem está à nossa frente. Na nossa caminhada com o Senhor, em nossa peregrinação, nós não podemos diminuir a velocidade quando nos deparamos com o nevoeiro, quando nós não estamos conseguindo enxergar o que está acontecendo ou o que vai acontecer. A questão é, o que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei quem sabe, e Ele é o meu Pai, Ele é o meu sustentador, Ele é o meu Criador, Ele é o meu provedor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nossas mentes são tomadas por temores, inquietações e incredulidade. O que fazer diante da incredulidade diária? Nós precisamos nos posicionar de 3 formas que nós vamos observar domingo que vem, se Deus permitir. Mas nós temos que fazer algo ainda hoje. Queridos irmãos, nós precisamos esconder o nosso coração na palavra do Senhor para não pecarmos contra Ele. Joe Owen, ele contou certa vez uma realidade que eu creio que acontecia muito em sua época. Ele disse que quando um ladrão ele chegava em uma casa e ele se deparava com uma porta imponente, uma porta grande, uma porta com as suas trancas bem colocadas. O ladrão, ele costumava a dar uma volta na casa para observar se ele encontraria pelo menos um vitrozinho aberto. Então o ladrão, numa situação como essa, ele sabe que ele não vai conseguir entrar pelaquela porta. Ele, encontrando um vitrô, ele chama uma criança, dá um doce para uma criança, passa a criança pelo vitrô e a criança vai e abre aquela imponente porta. E ele entra. Um pecado, meus irmãos, sempre abre portas para outros pecados.
Muitas vezes nós temos dificuldade de lidarmos com a ansiedade, porque nós estamos com uma porta trancada diante da ansiedade. Nós achamos que estamos preparados para lidar com as preocupações, mas outras brechas estão abertas, outros pecados estão presentes. E quando surgir uma inquietação na vida, nós seremos dominados pela ansiedade, porque um pecado abre portas para outros pecados. Então, nunca duvidemos do cuidado do Senhor, pois Ele nunca nos deu motivos para duvidarmos dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, como eu disse hoje pela manhã, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele nunca nos deu motivos para duvidarmos. Cuidado com os seus pensamentos. Querido, querida, ocupe os seus pensamentos com a verdade de Deus, não com as suas pseudo-verdades. Porque aquilo que você está acreditando como verdade não necessariamente é verdade. Transforme os seus temores em orações de entrega. Transforme as suas inquietações em louvores de gratidão a Deus. Desfrute da paz que excede todo o entendimento, que deve exceder inclusive o seu entendimento. E aproveitando o momento de comunhão que nós experimentamos hoje pela manhã, tão maravilhoso, só faltou você, meu irmão Daíba. Aproveitando esse momento tão maravilhoso que tivemos hoje de manhã. E como eu disse aos irmãos hoje pela manhã, se vocês prestarem atenção no que nós pensamos hoje pela manhã e no que o Senhor falou conosco hoje à noite, vocês perceberam que é uma mesma mensagem? É uma mesma mensagem. Antes de ter aquele momento em que ele seria separado dos seus discípulos, Jesus olhou para os seus discípulos ainda na ceia e disse algo que quase ninguém estava sentindo. Jesus disse algo para eles que quase ninguém estava experimentando. Jesus olhou para eles e disse assim: não se turbem o vosso coração. Eu creio que muitos falaram assim, mas ele não está. Porque Jesus, a forma como ele diz, ele está falando de algo que vai acontecer no futuro. Jesus sabia o que iria acontecer. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus olhando para eles na ceia, naquele momento tão maravilhoso, Jesus diz assim: não se turbem o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que vou preparar lugar para vocês. Mas quando eu for e preparar lugar para vocês, logo depois eu vou voltar. E eu vou levar vocês para mim, para que nós estejamos sempre juntos. Ou seja, se vocês são seres eternos, meus discípulos, e tem Deus como Pai de vocês, por que na brevidade da vida de vocês, vocês duvidam da provisão dele e ficam inquietos e ansiosos com amanhã? Os gentios de todo o mundo é que ficam assim. Vocês não. Porque aprova o Pai de vocês, dá o reino a vocês. Não temam, pequenino rebanho. Se o Senhor concedeu a eternidade com ele, é uma pergunta. Você acha que ele não sustentará você na brevidade dessa vida terrena? Eu quero terminar com uma afirmação. Sim, ele proverá. Ele proverá. O Senhor proverá. Tudo o que ele prometeu, ele cumprirá. Inclusive, cuidar de cada detalhe da vida dos seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Convido você
antes de cantarmos ao Senhor, a orar a Deus e a colocar diante do Senhor o seu coração. Porque quando você fala com Deus, você fala com o autor e consumador da sua fé. Responda a Ele àquilo que Ele disse a você nesta noite. Chamo os irmãos do Ministério de Culto a virem à frente, enquanto a igreja ora. Eu quero fazer uma pergunta a você, que tem até uma certa afeição pelo povo evangélico. Você que tem até um certo carisma pelas músicas evangélicas, pela mensagem do pastor, pelo povo de Deus, mas você não tem certeza de onde você estará após a sua morte. Essa noite é a noite em que o Senhor está chamando você a um arrependimento e a uma vida com Ele. Eu não vou chamar você para vir à frente, eu não vou chamar você para ficar em pé, mas eu convido você a falar com Deus e a dizer a Deus: Senhor, eu reconheço a minha necessidade de Jesus Cristo como meu Salvador. Eu reconheço a minha miséria e reconheço o quanto eu preciso do Senhor. Faz de mim uma nova criatura. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Perdoe os meus pecados e me dê a vida eterna. A outra palavra que eu quero dirigir é para você, meu irmão e minha irmã. Você tem andado inquieto e inquieta por qual motivo? Você consegue sustentar esse motivo diante dessa mensagem que você ouviu? Há motivos para você permanecer inquieto e ansioso diante da realidade de um Deus tão grande que cuida de você?